Hello, gente boa! Então, vamos conversar hoje sobre não apontar os defeitos dos outros, que isso é uma coisa muito feia. Então, esses dias eu estava aqui pensando sobre isso, né? Por que é mais fácil a gente apontar o defeito do outro, né? Reclamar do que o outro faz ou deixa de fazer? Por que a gente tem tanto essa posição, né? De ser juiz, né? De ficar falando, por que você não faz a coisa assim? Por que você não faz a coisa assado? É aquela história, né? A pessoa faz tudo certinho. Ela errou uma coisinha, pum! É ali que a pessoa foca, no defeito. Todas as outras coisas boas que aquela pessoa faz parece não ter valor nenhum e você foca no problema. E aí eu, nos meus pensamentos, nas minhas próprias ideias, nas minhas reflexões diárias, eu cheguei um pouco na conclusão de que é mais cômodo simplesmente julgar e apontar o defeito do outro, né? Você fica numa posição ali cômoda, né? Do que você parar e olhar para si mesmo e observar, né? Como está a sua própria vida, como está sua atitude com relação às coisas, né? Usar mais de empatia, talvez, né? De se colocar mais no lugar do outro e pensar por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, por que ele tem tal defeito. Por quê? Né? Ao invés de julgar, né? De ficar apontando o dedo e reclamando as falhas dos outros, né? Porque você já parou para pensar que apontar o defeito do outro e reclamar do defeito do outro não vai mudar nada? Só vai conseguir um inimigo, talvez. Alguém que fique muito magoado com você, muito chateado com você. Mas não vai mudar nada. Se ela tem tal defeito, tal problema, sei lá o que, vai continuar existindo lá. Não é a sua reclamação ou a sua posição de julgador que vai mudar, né? O outro. E talvez isso que eu esteja falando aqui pra você não signifique nada, né? Tipo, eu tô falando um monte de asneira, não sei. Mas o que eu fiquei pensando no resumo de tudo aqui é, pra mim, né? Uma reflexão minha. Eu cheguei nessa seguinte ideia, né? De que não vale a pena realmente julgar as pessoas, não vale a pena apontar o defeito do outro. Isso não quer dizer que talvez em algum momento eu não cometa essa falha. É óbvio que sim, em algum momento talvez eu julgue uma situação, alguém, algum fato, né, que tenha ocorrido. Mas eu posso aqui dizer para todos vocês que me assistem de que na maioria das vezes, ultimamente, eu tenho me esforçado realmente para usar mais a empatia, ao invés de logo, né, julgar a pessoa. Então, se alguém me trata, por exemplo, mal, né, ao invés de ter um mau pensamento sobre aquela pessoa, eu tento a seguinte ideia: talvez ela não esteja num bom dia hoje. E alguém pode falar assim, ok, mas ela não está num bom dia, não tem que atirar pedra em mim, não tem que ser grossa comigo, não tem que me tratar mal. Verdade, né? Não é porque a gente tá vivendo um dia ruim que eu tenho que sair aí atirando pedra nas pessoas.
ok? Né? Mas eu também não preciso ficar julgando, né? O porquê que aquela pessoa de repente foi grossa, me tratou mal. Não preciso ficar tirando pedras também nela por causa disso, né? É igual aquela historinha que eu já até falei aqui, né? No canal. Às vezes você passa na rua, ou sei lá, entra no elevador e dá bom dia, boa tarde, e a pessoa não responde, né? Te deixa no vácuo. E aí logo você pensa, que mal educado. Que feio, né? Já tive esses pensamentos. De vez em quando ainda tenho. Mas o que é mais interessante que eu paro para pensar é, Daniele, se esse é um defeito daquela pessoa, né? Se ela não responde quando você dá bom dia, esse é um problema dela. Você vai continuar dando bom dia e sorrindo, né? Então, eu tento pensar no que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, do que ficar cobrando que o outro seja melhor, quando isso é uma coisa que só no momento daquela pessoa, num determinado momento da vida dela, ela vai ter esse start e vai perceber que ela precisa mudar, né? E que ela precisa ter uma atitude diferente, né? De repente, quando alguém dá bom dia no elevador, que é legal responder bom dia, né? E essas transformações, essas mudanças, né? Elas não vão ocorrer com o meu julgamento, né? Com a minha, né, mania de apontar o dedo e ficar reclamando do problema, do defeito do outro. Então, eu queria só deixar esse pensamento aqui, né, essa reflexão, para que a gente possa ser pessoas mais empáticas, né? Usar mais de empatia, não sei se diz essa palavra empáticas, mas enfim. Usar mais a empatia, né? E pensar muito mais do que no defeito do outro, pensar nos nossos próprios defeitos. Olhar para dentro de nós mesmos e ver aquilo que nós precisamos melhorar e mudar. Porque isso sim fará diferença. Isso eu posso dizer com toda certeza que fará diferença. Agora, apontar o defeito do outro, reclamar, julgar, enfim, todo aquele blá 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 que a gente costuma às vezes falhar e cometer, né? Não vai adiantar de muita coisa, não. Então, vale a pena, né? Pensar sobre isso. Beijos.